Então, o tema da live de hoje é doutrinação, a origem de todos os conflitos, porque a maioria dos conflitos são hoje conflitos religiosos, certo? É o que nós estamos vendo. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque hoje a live é uma aula de história do cristianismo, para que se possa ter um entendimento de uma forma ampla e não apenas restrita, ok? Então, vamos começar aqui. Então, como é que iniciou-se o cristianismo? Né? Em 1440 a.C., foi escrito o primeiro texto sagrado, que foi o Gênesis. Até então, toda a tradição era oral, era passada de geração em geração pela palavra apenas. Decidiu-se, então, que precisaria estar escrito. Então, o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, foi escrito em 1440 a.C. A partir daí, todas as escrituras sagradas começaram a ser transcritas em aramaico e hebraico. Primeiro aramaico, depois hebraico. Criando, assim, livros. Tá? Depois eu vou explicar a Bíblia para vocês. No século IV a.C., surge Alexandre III da Macedônia, conhecido como Alexandre Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos, que traduziu os textos antigos para o grego. Ele institucionalizou a língua grega em todos os povos, né? Que aí nós estamos falando de Europa, Oriente Médio, Norte da África. O império dele era gigantesco, e aonde ele conquistava, Alexandre, ao invés dele punir, né, ou sacrificar, ou destruir aquele povo que ele conquistava, ele não fazia isso. Ele levava a língua, ele levava a cultura, ele mantinha a cultura do lugar. Muitas vezes ele se casou com princesas para manter, então ele tinha um reino muito unido. Alexandre o Grande morreu em 323 a.C. E foi quando ele morreu que então nasceu o Império Romano, trazendo uma única política, uma unidade política, na época, além da infraestrutura, tecnologia na construção de estradas e com um espírito muito organizado e prático, porque tinha muito comércio. Então, além de construir as estradas, eles também começaram a construir um poder militar muito forte para proteger esse ir e vir dos comerciantes, para alavancar a economia do Império Romano e suas conquistas, claro. Né? Então, a igreja começou em Jerusalém com Jesus e os seus apóstolos. No início, os apóstolos pensavam que o evangelho era apenas para os judeus, porque Jesus, Yeshua, era um judeu. Eles acreditavam que Jesus era o Messias esperado pelos judeus e só para os judeus. Demorou um pouco para eles perceberem que a mensagem de Jesus, a mensagem cristã, era para todos os povos. A igreja e os ensinamentos começaram a se expandir através das pessoas comuns, pelos comerciantes e pelos artesãos da época. Né? Era de boca em boca. Então, como é que se fazia isso? Através dos comerciantes, dos artesãos que viajavam, né, que tinham comércio, essas pessoas comuns. Porém, nesta fase do Império Romano, né, que era ali praticamente todo grego, os cristãos começaram a ser perseguidos pelos romanos. Claro que eu não vou entrar aqui nos pormenores, né? Essa parte aqui dos pormenores, de todos os imperadores, o que os cristãos passaram, né? Eu explico muito bem no curso Expansão da Consciência, que não é o foco de hoje, mas os cristãos sempre foram muito perseguidos. Dependendo do imperador, eram mais seguidos, mais perseguidos ou menos, mas sempre, né, foram perseguidos. Os cristãos precisavam se reunir às escondidas e não tinham nenhuma estrutura. A perseguição cristã acabou quando assumiu, né, Constantino como imperador de Roma, né? Também tem uma passagem, a mãe dele era cristã, ele teve uma visão, essa visão ele acredita que ajudou ele na conquista, então, quando o imperador Constantino assumiu, ele passou, né, que o cristianismo fosse a religião nova de Roma, tá? Só para vocês terem um gancho aqui. Os cristãos, eles precisavam se reunir às escondidas e não tinham nenhuma estrutura antes de Constantino, porque eles eram muito perseguidos, eram mortos, né? Levados para as arenas, eram colocados como tocha, enfeitando e iluminando, né, os palácios e os jardins de Roma, era muito, então tudo tinha que ser muito escondido. Tudo era apenas através de palavras daqueles que tinham tido algum contato com os apóstolos ou mesmo com Jesus. Eram os líderes, né? Poucos tinham acesso às escritas sagradas ou se interessavam em buscar o conhecimento, porque a maioria deles era o quê? Comerciantes, artesãos, né? Pessoas comuns. Poucos tinham acesso, até porque naquela época estima-se que apenas de 3 a 4% de todo o povo romano era alfabetizado. Então 97% era analfabeto. E os que eram alfabetizados eram quem? A elite. Não estavam ali entre os comerciantes, né? Ou eram os sábios, os filósofos, né? Ou a grande maioria era o quê? A elite, que não estava no meio deles. Com o tempo, né, surgiram divergências nos entendimentos da mensagem cristã. E aí se formaram dois grupos principais. O grupo dos cristãos ortodoxos, que acreditavam na ortodoxia, que eu vou explicar, e você tinha os cristãos arianos, que posteriormente, esses cristãos arianos foram chamados de cristãos gnósticos. Né? Vou entrar em pormenores, só estou dando aqui para vocês entenderem. Então, vamos para os cristãos ortodoxos.
Tá? E quando eu falo ortodoxo, não é a igreja ortodoxa. Eles eram cristãos ortodoxos. Por que eles eram os cristãos ortodoxos naquela época? Porque ortodoxia vem da palavra grega que significa opinião certa. É aquilo. Então, o que eles falavam a palavra deles era a palavra certa. Como se achavam com a razão, eles faziam as interpretações dos textos sagrados de forma superficial e literal. Então, os poucos, né, cristãos que eram alfabetizados, que faziam parte dessa ortodoxia, e liam, mas não eram filósofos, não eram grandes conhecedores, não tinham muito conhecimento, eles conseguiam ler, né? Faziam as interpretações muito superficiais e literais. E a gente sabe que naquela época muita coisa era falada, né, através de mensagens mais profundas, né, e não tão literal. Eles viviam oprimidos pelo Estado romano e sentiam na pele a força de um governo pelo medo, né, porque Roma era regida pelo medo, né, muito forte. Já no século II, criaram um conceito, a ortodoxia, eles criaram um conceito do pecado, da salvação, do reino de Deus no qual eles entendiam, né, e do próprio Deus que estaria no céu e julgando aqueles na terra. Né? Eu vou entrar no pormenor, mais para frente eu vou explicar através dos gnósticos, mas o que era isso? O reino do céu, a leitura que eles tinham era um reino do céu, era um reino de Deus. E como Deus, em alguns textos, era falado que era uma luz, era a expressão utilizada nas escrituras antigas, nos textos sagrados, luz. Então, eles ligaram o quê? Luz, sol, o sol emana luz, o sol está no céu, portanto, Deus está no céu. Se Deus está no céu, quer dizer que o reino de Deus também está no céu, porque é o reino onde ele fica. O reino está onde está o regente. Então, a ortodoxia, os cristãos ortodoxos, né, na mensagem literal, imaginaram isso, que era, né, uma coisa muito simples. Né? Luz está no céu, reino de Deus também está lá no céu, né, nas nuvens. Tá? Essa é a interpretação literal que eles tinham. Foi nesse período que se criou também a famosa frase, né, tinha um bispo irineu famoso, né? A condenação do fogo eterno atinge aquele que não busca a salvação. Então, eles já começaram aí a inserir o quê? O medo romano. O medo romano. Porque quando Constantino transformou Roma em uma religião cristã, que foi a religião cristã ortodoxa, porque, claro, como as pessoas eram muito analfabetas, poucos tinham conhecimento. Então, ela foi a que mais cresceu. E com essa parte do medo, e com essa interpretação muito simples, muito simplória, né, muito literal, era mais fácil as pessoas entenderem, olha, Deus está no céu. O reino de Deus é o céu. Então, foi quando eles afastaram, né, as pessoas de Deus. E naquela época, Deus era sempre, todos os deuses, né, porque nós estamos falando de uma época que tinham muitos deuses, né? Tudo era Deus. Eram o quê? Seres poderosos, seres que vinham do céu, seres superiores. Então era mais fácil eles acreditarem em Deus como um ser superior no céu, né? Como alguém, como um ser, tá? E como com o tempo e com esse poder, vou entrar um pouquinho só para vocês entenderem, com o tempo, com esse poder do cristão, porque aí a igreja ortodoxa, a igreja cristã ortodoxa passou a ter mais força, já que eles não precisavam mais se esconder. Quando Constantino colocou, né, a religião cristã como a religião oficial, o Senado, a elite começou a frequentar, né, as reuniões. Então, foi criada a Basílica de São Pedro, foi construída por Constantino. Eles tinham que ter agora uma basílica, eles tinham que ter igreja, eles tinham que ter as vestimentas, porque agora não era mais as escondidas. Eles tinham que, a elite iria, o imperador iria. E aí, a igreja cristã passou a ter também um poder de força, passou a ter um poder do Estado romano, a ficar junto com o imperador, com os senadores e com a elite. Claro que isso também afetou o quê? O ego. Até então, os cristãos ortodoxos eram perseguidos, eram mortos. Agora eles eram louvados, né? Eles eram as entidades, aqueles que já eram mais, né, superiores. E eles tinham que criar também uma hierarquia. E a hierarquia, a estrutura, que eles não tinham nenhuma, foi uma cópia da hierarquia romana, né? Porque era a base deles. Então eles seguiram exatamente. E o controle seria a mesma forma que Roma controlava os romanos, que o Império Romano controlava os romanos, através do medo e da força. Neste momento, essas divergências entre os cristãos da ortodoxia e os cristãos gnósticos, eles tinham muita rivalidade, mas a rivalidade deles eram mais verbais, né? Porque os gnósticos tinham um outro entendimento, que eu vou passar para vocês agora, e os ortodoxos não, eles eram os ortodoxos, eles tinham a opinião certa. Aquilo era certo para eles. A partir do momento que eles fizeram parte, que tinha o poder do Estado, eles também tinham o poder da polícia romana. Então eles interferiam com o imperador, e aí as perseguições com os cristãos gnósticos passou a ser uma perseguição também física. Não só física, como também tudo que era encontrado era destruído,
Essa era a ordem. Então, e como vinha da igreja cristã ortodoxa, entrava imperador e saía imperador, a regra era a mesma, porque a igreja ia lá falar com o imperador que eles eram os hereges, que eles mentiam, que eles queriam, né, deturpar a história. E aí sacavam o pau nos gnósticos, que já eram poucos, porque eles eram sábios. Tá? Só para vocês terem entendimento. Então aqui também, como eu falei, o Bispo Irineu ele falou tem outras frases também que depois eu vou falar, mas essa daqui então já veio, a condenação do fogo eterno. Quer dizer, além deles falarem que você só tinha uma, né, não existe reencarnação, porque a interpretação deles era muito melhor, né, que nós sabemos que existem textos bíblicos que falam da reencarnação, mas para eles não. Aí eles ainda falavam assim, ó, você só tem uma oportunidade, que é essa vida aqui. E se você não seguir, você vai ser condenado ao fogo eterno. Olha isso. Inicia-se o processo de medo. Ou você obedece, ou você está condenado à eternidade no fogo. Outro ponto é que os ortodoxos colocaram Jesus como um ser divino, ou seja, um Deus. Eles elevaram Jesus ao Deus. Então muita gente acredita que Jesus era um Deus. Mas em nenhum documento antigo relacionado a Jesus menciona este fato, ou sequer existe alguma passagem que Jesus afirma ser um ser divino. Como Jesus se referia a todas as pessoas que ele encontrava? Irmão. Irmão. Você sabe o que quer dizer a palavra irmão? A palavra irmão significa iguais. Então, se Jesus chamava todo mundo de irmão, significa que ele chamava todo mundo de pessoas iguais a ele. Nunca como um Deus, nunca mandando. Aí nós vamos ver mais para frente algumas alterações, tá? Mas esse é um ponto. Muita gente acredita que Jesus era um Deus. Os ortodoxos, né, a ortodoxia, eles criaram 3 pilares fundamentais para sustentar a sua opinião e a sua instituição católica romana, assim como chamada por eles mesmos. Né? Então, os pilares eram o credo, o clero e o cânon. São os 3 pilares para você poder ter, né, essa estrutura que eles criaram. Então, o que era o credo? O credo era criaram regras de fé através de rituais como a Eucaristia, o batismo, o casamento, por exemplo. Isso foi criado pois não existia. Esses rituais não existiam antes. Nós estamos falando aqui em 300, 250, 300 depois de Cristo. Não tinha isso daí antes. Os rituais. Né? Quando você cria um credo com regras de fé, se tira a principal característica da religião cristã, que é a mudança de comportamento e uma descoberta interior. Ou seja, transforma o cristão em um ser passivo, obediente às regras e uma ovelha, como eles mesmos chamam os seus fiéis. Vocês são minhas ovelhas. Então, tirou o poder das pessoas, dos cristãos, né, com esses rituais, e tira dessa forma a parte que o cristão tem de assumir a sua responsabilidade. Ele não tem mais isso. Ele tinha que acreditar nas regras, nestes rituais. Esse é o primeiro pilar. O segundo, eles criaram um clero. O que era um clero? Um sistema hierárquico romano. Ou seja, eles fizeram o quê? Separação das pessoas. Então você tinha o clérigo e você tinha os leigos. O clérigo era aquele que estava envolvido na hierarquia da ortodoxia, que eram os bispos, os padres e os diáconos. Esses eram o clero, vamos dizer assim, a elite. Eles eram o clero. Todos os outros cristãos eram considerados os leigos. Então, a fé do bom cristão se deve pela obediência. Então, eles já começaram a falar, olha, você seja um bom cristão, você tem que seguir as regras dadas pelo credo. Né? Quem fizesse questionamentos não tinha fé. Né? E aqui surge a fé cega. Inclusive, até o próprio Bispo Irineu dizendo, né, a salvação, né, está somente na igreja. Né? E o que era o cânon? O cânon significa lista. Então, eles fizeram uma lista de 27 textos selecionados por eles que deveriam ser canonizados. Ou seja, tinham que ter a aprovação deles. 27 textos. Só. Né? Portanto, eles eram canonizados. E quando eles foram canonizados, eles eram canon, eles eram inquestionáveis. Ninguém poderia questionar. Então, eles fizeram as regras e ninguém poderia questionar. Se fosse questionado, ele não seria um bom cristão. Ele tinha que obedecer cegamente, aí chama-se a fé cega, essa é a expressão, aquelas regras que eles fizeram, numa lista de 27 textos. Guardem esse número, 27, tá? E os bispos, que era a parte, né, da hierarquia, a parte superior, eles se consideravam os sucessores dos apóstolos. Eles mesmos, nas palavras deles, falavam que eles eram sucessores dos apóstolos. O que é mais intrigante é que nessa lista dos 27 textos, muitos textos, muitos evangelhos dos apóstolos foram excluídos. Ou seja, né, era uma coisa não muito de se entender, mas a gente entende porque eram textos que traziam um conhecimento que divergia do cânon que eles queriam criar. Então, os leigos, né, que eram todos os outros cristãos, tirando o clero, eles deveriam fazer era respeitar o clero,
tem que respeitar eles, realizar o credo, que eram os rituais, e seguir o cânon sem questionar. E aqui entra o grande problema, né? Porque você acaba deixando a pessoa inerte. Né? Nasce aqui o dogma. O que são os dogmas? São informações colocadas, ditas como verdade, que são inquestionáveis. Um dogma não pode ser questionado. Como não pode ser questionado? Você não pode questionar nada, você tem que simplesmente aceitar. Né? Então, a doutrinação através de verdades absolutas impostas pelo clero. Então, o clero selecionou os textos. Alguns textos, sim, foram alterados, não todos, porque aí tem as pessoas, normalmente, elas generalizam tudo. Né? Porque aí a gente recebe mensagem. Nossa, então quer dizer que a Bíblia toda foi manipulada. Não. Não, claro que não. Existem muitas coisas ali que está certo. Algumas foram manipuladas e outras foram... O problema está não na manipulação em si, mas na interpretação. Então, tá? Só para a gente deixar muito bem claro, para todo mundo não generalizar. Existem, sim, textos sagrados lá dentro. Claro que existe. Algumas informações, de acordo com o que eles queriam ou tinham o seu interesse, foram levemente alteradas. Mas esse levemente alteradas, basta uma palavra colocada de uma outra forma que altera a interpretação dos textos. Então passamos a ter aí, através da igreja ortodoxa, né, cristã, uma única visão do cristianismo, a visão ortodoxa. E quando eu falo igreja ortodoxa, eu estou falando católica, evangélica, protestante, todas as vertentes, né, que tem. Essas são as vertentes. Todas elas seguiam a ortodoxia, que é aquele esquema que eu vou mostrar para vocês. Sabe-se que esta visão foi alterada ao longo do tempo, seja pelas traduções dos textos originais ou pelos escribas que serviam os imperadores e bispos. Esses textos, eles eram transcritos. Então nós temos os textos em aramaico, foi transcrito, né, reescrito, vamos falar assim, para o hebraico. Do hebraico, ele foi para o grego. Do grego, foi para o latim. Do latim, ele foi para o inglês. E somente do inglês é que foi se traduzido a Bíblia para todas as outras línguas. É isso mesmo. Tá? Essa foi a sequência. Então, nessas traduções, claro que se perde muita coisa. Você imagina que eram poucas pessoas que escreviam, da forma como elas escreviam. E aí você tem uma outra pessoa de uma outra civilização com uma outra língua tendo que traduzir aquilo. Os escribas, eles tinham, que eram os responsáveis, né? Primeiro, eles não faziam à toa, eles serviam ao imperador e aos bispos. Então eles tinham um chefe, que eles tinham que seguir. Segundo, os escribas, oficialmente, eles tinham o poder de alterar o texto, incluir texto, excluir texto e fazer a sua interpretação do texto. Porque existia, né, sabe que numa escrita você tem expressões que uma coisa é uma língua, outra coisa é outra língua. Por exemplo, no português nós temos saudades. Não existe uma palavra, a tradução saudades para o inglês, por exemplo. Existe I miss you, eu sinto a sua falta. Sinto a sua falta, não miss you, I miss you não é saudades, né? Imagina você ter que interpretar, agora imagina você ter que interpretar nessas línguas antigas, escritas à mão, numa era muito, muito, muito atrasada. E, além disso, os escribas serviam aos imperadores e os bispos. Então também tinha que seguir algumas regras ali, ó, isso aqui você pode, isso aqui você muda, isso aqui você tira. E eles tinham oficialmente essa prerrogativa de incluir texto, alterar texto e dar a sua própria tradução. Só prestem atenção aqui. Vocês estão entendendo? Enquanto eu tomo minha água aí, coloca aí nos comentários se até aqui está tudo certo. Vocês estão entendendo? Enquanto eu tomo minha água aqui, dá uma... Não posso me aprofundar muito na história, né? Porque senão a gente faz uma live aqui de horas. Faço isso no curso, porque lá nós temos tempo, né? Aqui a gente não tem, tá bom? Então vamos lá. Só prestem muito bem atenção. Tudo que eu estou dizendo aqui são dados, tá? Somente a partir de 1456, quando a primeira Bíblia foi impressa, né? Que foi a impressão de Gutenberg, é que as pessoas puderam ter acesso aos textos sagrados. 1456. Até lá, só eles tinham acesso aos textos sagrados. Ninguém tinha. Então era um clero que dominava completamente o cânon, colocava as regras através, né, do credo, e ninguém tinha nem como questionar, e nem a por que questionar, porque não tinha acesso à informação. Né? Nós estamos falando em informação. Até então, somente um grupo seleto de ortodoxos tinha acesso a esses textos, em 1456. Mas mesmo assim, as Bíblias elas eram impressas em latim. Quantas pessoas teriam capacidade em 1456 a lerem em latim? Então ele falou, aqui, ó, agora você tem que seguir essa Bíblia. Só que a pessoa abria a Bíblia, não entendia nada. Somente em 1611, então nós estamos falando aí em quase 150 anos depois,
150 anos. A Bíblia King James teve a sua primeira impressão, sendo uma tradução inglesa da Bíblia Católica Romana, realizada em favor da Igreja Anglicana sob a ordem do rei Jaime I. 1611. Só que tem um detalhe aqui. Até então, todas as Bíblias tinham que ser em latim. A Inglaterra já estava cansada de seguir as regras, de pagar os impostos, de doar o seu ouro para o Vaticano. Já estavam por aqui, de ter que obedecer e pagar e dar, serem ameaçados. Então o rei Jaime I, falou: chega. Pegou a Bíblia, fez as suas traduções, adaptou para o que ele acreditava através dos seus escribas, quer dizer, a igreja, que aí virou a igreja protestante, né, a igreja anglicana, brigou com a católica romana, entraram em desacordo. Então a Bíblia do King James também não segue fielmente a Bíblia católica romana, porque existiu ali uma separação, uma quebra muito forte. Em 1611. Aí passou a ter essa Bíblia, né, da igreja anglicana. A partir daí é que foi que o rei James liberou para que a Bíblia em inglês fosse traduzida nas outras línguas. Se você olhar a Bíblia na sua casa, a Bíblia que você tem em casa, a versão dela é a King James. Ou seja, a Bíblia da sua casa é uma tradução para o português de uma Bíblia inglesa e não da católica romana, da inglesa. E se você também não sabia, isso eu tenho certeza que ninguém nunca te falou. Então, agora, uma nova visão do cristianismo, né, através dos cristãos gnósticos, foi apenas encontrada em 1945. Então, os gnósticos, que eu vou falar agora deles, mas só para vocês terem uma ideia. Então, até 1970, né, esses textos gnósticos, esses filósofos, esses estudiosos que estudaram os textos, que geralmente eles eram monges, né, ou eram os filósofos, como eu estou falando, ou eram estudiosos, que estudavam sem a intenção de manipulação, sem a intenção de criar uma igreja. Eu vou explicar. Eles apenas estudavam. Eles deixaram muita coisa escrita, que nunca foi encontrada. Às vezes encontravam ali em 1800, 1900, no começo de 1900, algumas coisas, mas já estavam meio apodrecidas, ou não tinham muito conteúdo, foram achados. Porém, um achado em 1945, né, numa região chamada Nag Hammadi, no Egito, né, encontrou-se a biblioteca, que era uma coletânea de livros, que eu vou falar, que recebeu o nome de Biblioteca de Nag Hammadi. Mesmo sendo encontrada em 1945, ela foi somente traduzida para o inglês em 1970. Então, até 1970, todo o conhecimento que nós tínhamos sobre o cristianismo era um conhecimento apenas da visão da ortodoxia. Apenas da visão dela. A partir de 1970, nós conseguimos ter agora uma outra visão daquele outro grupo que era um grupo que realmente estudava, que realmente era culto. E aí, hoje nós podemos ter o quê? Um entendimento melhor, porque você ter um entendimento de uma única visão de alguma coisa, né? Ok, mas eu quero a outra opinião, não é assim que a gente faz na vida? Você tem a opinião de um, você tem a opinião do outro, para você pegar as opiniões e fazer a sua opinião. Agora, você só tem a interpretação de um, e essa aqui que você tem que seguir, você está na mão desse um. Ou seja, existe um abismo de tempo entre nós cristãos e uma outra visão e interpretação da mensagem cristã. Nós estamos falando aí em quase 2000 anos, se colocar nos dias de hoje. Né? Muita coisa. Então, aqui eu só vou colocar para vocês poderem entender, porque as pessoas falam, não, mas a Bíblia. Não é a Bíblia. São as Bíblias. Como assim, Júnior, as Bíblias? Vou dar um exemplo para vocês, peraí. Ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu falei, o primeiro livro, né? Imagine assim, as primeiras escrituras, o primeiro livro foi o Gênesis. 1440 a.C. Eu vou dar um exemplo. Outros textos sagrados foram sendo escritos, né? Foram livros. Chegou um momento que eram muitos livros. Então eles decidiram pegar todos aqueles livros, né? Os maiores, os menores, alguns evangelhos, os testamentos, documentos, e colocar uma única capa e chamar, olha, isso aqui é uma coletânea de escrituras sagradas, de livros, de evangelhos, e essa coletânea nós vamos chamar de Bíblia. A Bíblia não é um livro. Era uma vez e conta toda a história. A Bíblia é uma coletânea de conhecimento. A Bíblia foi feita para ser estudada, não lida. Estudada, formada por livros. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Instagram, deu para vocês entenderem? Isso é a Bíblia. Uma das Bíblias mais antigas
né, a mais completa e uma das mais antigas, estuda-se, os estudiosos consideram que ela tem informações ali de até 3 mil anos atrás. A Bíblia etíope continha 81 livros, incluindo o livro de Enoque. Mas eram 81. Então, uma Bíblia que tinha 81 testamentos, evangelhos, 81. A Bíblia católica romana, 73 livros. Né? Dentro dos livros tem os textos. Que nem eu falei, são 27 textos só, mas são 73 livros. Alguns livros têm textos, né, comuns dentro ou com passagens. A Bíblia católica, 73 livros. Ou seja, a Bíblia católica romana já tiraram da Bíblia 8 livros. Ou seja, diminuiu o conhecimento da Bíblia cristã, etíope. 8 livros. Depois que deu aquele racha com o rei James, da Inglaterra, a Bíblia, né, King James Version, que é a que você tem em casa, tem 66 livros. Ou seja, ela tem 15 livros a menos do que a Bíblia etíope. Tem 15 livros contendo informações importantíssimas que pertencem ao conhecimento da humanidade, que falam sobre o cristianismo, que falam sobre Jesus, que falam sobre os apóstolos, evangelhos dos apóstolos, que foram tirados da Bíblia. 15 livros. O que aconteceu? Agora a pergunta que eu tenho para você. Você não acha que você tem o direito de saber o conhecimento inteiro de tudo que aconteceu e não um conhecimento selecionado? Põe aí nos comentários se você acha que você tem o direito, como cristão, de ter o conhecimento do todo, e não uma parte do conhecimento. Coloca aí nos comentários se você acha que você tem o direito. Coloca aí, eu tenho direito. Coloca aí. Lembrando que no final da live tem um recado importante para você, tá? E uma novidade, que eu sei que tem muita gente aí querendo saber e eu vou falar dela. Vocês entendem que foi sonegado de todos os cristãos muita informação? Muita. Mas vamos continuar aqui. Então, expliquei para vocês como nasceu, os pilares e quem eram os cristãos ortodoxos. Quem fazia parte do grupo da ortodoxia, que era o dono da razão. Que tinha uma interpretação literal, rasa e literal dos textos sagrados. Agora vamos falar do grupo menor, do grupo formado pelos gnósticos. Então era um grupo muito menor, formado por monges, estudiosos e filósofos. Eles tinham acesso aos manuscritos e escrituras sagradas, porque eles eram estudiosos, né? Como os evangelhos dos próprios apóstolos. Estudavam profundamente todo o material para ter uma compreensão mais ampla dos ensinamentos deixados por Jesus. Mas não só pelos ensinamentos de Jesus, porque eles estudavam desde o Gênesis. Eles eram estudiosos. Os cristãos gnósticos acreditavam que a salvação vinha de um outro conhecimento e que Jesus era apenas um espírito mensageiro. Possuía também uma outra visão sobre Deus e sobre o reino de Deus. Essa divisão de entendimentos com os cristãos ortodoxos causou muita perseguição e discussões. Lembra que eu falei para vocês que tinha discussão, mas depois que, né, a igreja virou os ortodoxos, a ortodoxia virou a igreja católica romana, que foi a primeira, e dela disseminou todas as outras, evangélica, protestante, e por aí, muitas outras, né, tem umas que eu não posso nem falar o nome aqui, começaram a perseguir eles fisicamente, e a queimar todo o material de estudo, tudo que eles escreviam, tudo que eles estudavam, né? Então eles tinham uma outra noção, que nós vamos ver aqui. Então, o que é gnosticismo? Da onde vem a palavra gnóstico? O termo grego, gnosis, significa conhecimento. Então, diferente da ortodoxia, né, que é o certo, que se considera o certo, aqui, gnose significa conhecimento. O gnosticismo designa um conjunto de crenças da natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende, o próprio homem. Isso que eles acreditavam de acordo com o que eles estudavam, de acordo com a interpretação que eles faziam dos textos sagrados e dos evangelhos dos apóstolos. Os gnósticos eram aqueles que buscavam conhecimento e acreditavam que os homens eram centelhas divinas. Essa é a palavra escrita, centelhas divinas. Você já ouviu falar essa palavra? Vocês já ouviram essa palavra? Essa palavra não é de agora, não é dessa onda do despertar, né, dos teóricos, não. Palavra escrita por eles. No ano 100, no ano 200, 300, lá atrás, centelhas divinas. E, portanto, possuíam a consciência crística. Isso é o que eles mencionam. Então, quando a gente fala em consciência crística, da onde vem a consciência crística?
essa palavra, o que é? Então eu tenho que falar o quê? No Evangelho Apócrifo de João. Eu já fiz uma live inteira só sobre o Evangelho Apócrifo de João. Claro que eu não vou fazer a live de novo aqui, mas eu vou colocar o ponto que se refere ao que nós estamos falando, para você entenda o que é uma consciência crística. Então, para falar disso, nós temos que falar de Biblioteca de Nag Hammadi. Lembra que eu falei para vocês? 1456, quando encontraram, que até então era um pedaço, mas aqui encontraram algo muito, muito, muito importante. Em 1945, uma jarra com grande quantidade de escritos gnósticos foi encontrada por um camponês de uma caverna no sul do Egito, uma região chamada Nag Hammadi, por isso o nome, que descreviam muito desse sistema de crença gnóstico. Essa descoberta foi chamada de Biblioteca de Nag Hammadi, continha 13 livros. 13. Que eram chamados códices. Por que eram códices? Porque eles já eram livros. Né? Eles não eram pergaminhos, eles não eram papel enrolado, eles tinham capa. Eles tinham capa, já era meio que no formato de livros. Né? Eram livros, né? Na verdade, que eram em, papel, em papiro, só que com capa. Né? Tinham 52 textos. 52. Lembra que o cânon tinha 27? 52. Datados de 30 depois de Cristo. 30. Ou seja, de começar a ser escritos quando ainda Jesus era vivo. Vivo. Até 350 depois de Cristo. Que aí foram os né, textos dos apóstolos, dos sucessores reais dos apóstolos. A mensagem principal, escutem isso, ao estudar, ao traduzirem, vocês podem encontrar, né, já a versão Biblioteca de Nag Hammadi, existe um livro, tá? Acredito que já tem até em português, tá? Quando estudaram todos, traduziram os textos, estudaram os textos, isso não sou eu que estou falando, é o que está ali. A mensagem principal em todos os textos é o autoconhecimento. Essa era a mensagem. Escutem isso. Somente quando o homem se conhece, ele descobre que ele é uma centelha divina. Isso é texto escrito no que foi encontrado. Usavam o termo luz interior. Esse é o termo mencionado nesses textos gnósticos encontrados nesse período. Usavam esse termo, luz interior. Ou seja, chama. Literalmente, luz interior. O apócrifo de João foi o mais mencionado nos códices, além de ser o mais completo nas informações. O mais completo era o Evangelho de João, que trouxe muita informação, né? Inclusive sobre consciência crística. Eu vou resumir o resumo do resumo, mas só na parte importante do que está no Evangelho de João, né? Que diz que João estava ali no Monte das Oliveiras e ele teve ali uma visão, o que falou para ele, escreve. Tá? O que ele diz? Existia o Uno. O Uno, o que é o Uno? É uma energia, eles não chamavam de Deus. É uma energia, a energia plena. Nós podemos chamar aí o divino criador, uma energia plena. Essa energia plena, ela se dividiu, que é o que os cientistas chamam do quê? Cientificamente é chamada do Big Bang. Ok? Essa energia se dividiu. Por que ela se dividiu? Se ela era única? Porque uma energia pura, uma energia com tanta força, porém contida, inerte, sem expor, né, a sua energia e fazer com que ela prospere, não é nada. É você ser um bilionário com todo o conhecimento do mundo, com todo o poder telepático do mundo, com toda a inteligência do mundo, numa ilha pequenininha no meio de um oceano. O que adianta? Nada. Por isso que o Uno se dividiu. Quando ele se dividiu, ele dividiu sim o que no Evangelho de João disse Barbelô, que é pai, mãe. Diz que o Uno interveio ou interagiu com Barbelô e criou o filho, que no Evangelho de João chama-se Cristo. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando que era um Deus, né, que se uniu com uma deusa e que disso nasceu um filho, né, que seria Jesus, Cristo. Não, era a energia do divino criador que criou a energia Barbelô, que é o pai e mãe, e a interação dessa energia criou-se Cristo, que é a consciência crística, que é a energia do divino criador com Barbelô, com pai e mãe, presente em todos os seres criados na matéria, né? Porque o divino criador, ele cria a energia e também a matéria, que a matéria é a energia densificada. Então, quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando de uma consciência crística, porque todos os filhos dessa energia, que é o divino criador, que é o que os gnósticos falam, que está no Evangelho de João, são partes dessa energia do divino criador, ou seja, são seus filhos, ou seja, são centelhas divinas. E elas têm essa consciência crística, porque são filhos, né, dele, dessa energia,
que era chamada de Cristo. Então, Jesus, Cristo, era Jesus, a consciência crística. Assim como todos nós somos, temos a consciência crística. Todos nós somos Cristo. Essa é uma interpretação que foi criada também pela ortodoxia. Jesus Cristo. Não, ele é Jesus o Cristo. Júnior o Cristo, Maria o Cristo, Pedro o Cristo, Fernanda o Cristo. Porque todos temos consciência crística. Por isso que Jesus chamava todos de irmão. Daí vem a consciência crística. Então, para os gnósticos, isso era a inteligência, era a energia do todo. Para a ortodoxia, eles levavam a ferro e fogo. Eles levavam, não, então Deus é um homem, um velhinho sentado de barba branca aqui em cima, porque está no céu, né? Ele criou, nem falam da Barbelô, porque eles tiraram, né? Matriarcal ali, tirou toda a mulher virou submissa, tiraram a mulher, não fala. E Cristo é Jesus. Ah, ele é filho de Deus? Ah, então é Jesus Cristo. Olha a mente, né? A interpretação literal da coisa e é diferente dos gnósticos. Só para vocês entenderem. Então, consciência crística, eles chamam de Cristo Logos, que é o poder da vida, a mente e a vontade. O Filho do Deus absoluto, uno. Então, agora nós temos o Cristo, que não é uma pessoa, que não é Jesus, só ele. E sim a consciência crística que existe em todos, que é a verdade que nos liberta. Isso está no Evangelho de João, que também foi colocado de fora. Aí a parte, né? Consciência crística é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou explicar direito essa frase mais para frente que vocês vão entender. Esse por mim não é por Jesus Cristo, é pela consciência crística. Jesus nunca viria, né, aqui para se tornar um Deus e para ser egocêntrico e falar, olha, só através de mim, viu? Sendo que ele nunca deu exemplo disso, ele nunca fez isso em todas as passagens. Então, se a gente realmente estudar as mensagens, estudar como foi a vida de Jesus, o que ele fazia, como ele fazia, não faz sentido. Há algumas interpretações colocando ele como um egocêntrico. Não era essa a mensagem. Vou mostrar para vocês qual que era a mensagem, que é o que está nesses textos. O João, ele falava em metafísica, ele falava em filosofia. O retorno de Cristo não seria o retorno de Jesus, e sim a iluminação da consciência crística do ser humano. É isso o que significa. Jesus não vai voltar. Não é o Salvador. Vou falar mais para frente. O que é o retorno de Cristo, na verdade, não é o retorno do Cristo, e sim a iluminação da consciência crística em cada ser humano. É o quê? Acender a chama. É o que eles chamam de luz interna. Esse é o termo utilizado. Então, a mensagem da filosofia cristã gnóstica era: o grande sentido da vida era o autoconhecimento. Só quando isso é o que diz esses textos encontrados, tá bom? Mas olha só como tem tudo a ver com o que a gente fala hoje. Olha o que diz os textos. Só quando o homem se conhece através do autoconhecimento, ele descobre que ele é uma centelha divina. Os gnósticos usavam o termo: o homem descobre que é uma luz interior. Isso é o que está escrito, que foi traduzido. O homem descobre que é uma luz interior. Que essa luz interior, ela vem da sabedoria. Que eles não chamavam Deus de um Deus, como naquela época, como alguém aqui em cima com grande poder, como eram os outros deuses. Eles falam que essa luz interior vinha dessa sabedoria fazia o que era o todo, que era o divino criador, que era tudo. Consideravam que existe uma sabedoria divina criadora, essa é a definição deles de Deus. Uma sabedoria divina criadora, ou eles também, o outro termo utilizado era mente criadora, que é a inteligência, algo muito inteligente, que está em todas as pessoas através desta luz interior. Isso é o que os gnósticos diziam. Deus para eles era uma energia, ao contrário dos ortodoxos que criaram um Deus material, alguém aqui em cima que julga, que pune, que abençoa, que castiga. Para os gnósticos é uma energia. Tudo depende de cada pessoa. E a missão? O autoconhecimento. Os gnósticos publicavam em seus textos uma série de mensagens criticando as posições da ortodoxia. Por isso que tinha aquela rivalidade. Que a rivalidade também vinha do outro lado, né? Porque os gnósticos também falavam, eles, muito termo utilizado, eles usavam, nos textos gnósticos, né, nessas mensagens criticando, eles usavam muito termo, eles são tolos, falando da ortodoxia. Por exemplo, isso era uma coisa constante, mas você vê como faz sentido. Por que criar uma distinção entre os cristãos? Por que eles dividiram os cristãos em clero e em leigo, se todos são irmãos? Se todos são irmãos e buscando a verdade, essa é uma outra, fala a mesma coisa, mas eu estou colocando o que eles falavam. Outra mensagem era: se todos são irmãos e estão buscando a verdade, por que fazer distinção entre eles? Por que divide? Por que criar uma hierarquia nas instituições cristãs, se todos os cristãos são iguais?
Os gnósticos tanto não concordavam com uma hierarquia que nas suas reuniões eles faziam sorteio entre eles para saber quem iria coordenar a reunião, quem iria falar, quem iria profetizar, quem iria ler textos e assim por diante. Então não tinha a hierarquia, não tinha bispo, padre, diáconos e assim, companhia limitada. Tinha o chefão, o chefinho e o menos chefe. Todos eram iguais, eles faziam esse sorteio entre eles, entre todos. Aí tinha aquele que era a palavra, então sempre estava mudando para que não tivesse nenhuma, ninguém era mais que ninguém. Então para eles eram todos são iguais. Essa é a mensagem cristã. Por isso que Jesus chamava todos de irmãos. Outro ponto, que é o contrário do cânon ortodoxo, que era fixo. Então, o cânon ortodoxo é o quê? Fixo e inquestionável. Se questionar, você vai, né? É pecado. Aí nós vamos entrar no pecado daqui a pouco, né? Pecado, você vai queimar no fogo eterno. Os gnósticos questionavam tudo, pois estudavam vários outros filósofos, incluindo toda a religião, a tradição grega e egípcia. Então, os gnósticos, eles não só pegavam aquilo ali, eles pegavam todos os materiais, eles estudavam tudo. Porque eles falavam, nós precisamos estar sempre questionando, porque é questionando que nós vamos encontrando respostas, e não algo fixo, inquestionável, que tem que durar para sempre, ninguém pode falar nada. Então, eles acreditavam que eles tinham que questionar, eles tinham que estudar sempre, buscar, né, conhecimento. A base da mensagem cristã é a igualdade. Todos somos iguais perante o Pai. Não é a mensagem? Os ortodoxos, esse aqui é só um adendo, alteraram todos os textos sagrados para colocar a mulher como submissa. Isso já é comprovado. As cartas de Paulo de Tarso foram alteradas, já comprovado, provado historicamente, documentalmente, para que tudo que valorizasse a mulher fosse retirado dos textos. Eu tenho uma live que eu fiz, patriarcado versus matriarcal e patriarcal. Muito, muito interessante, porque todo o sistema era matriarcal, eram as mulheres que comandavam. Depois passou a ser patriarcal. A parte da religião católica romana foi a última, né, que tem termos que eu não posso usar, foi a arrematada final para acabar com as mulheres. Os textos foram alterados, as cartas de Paulo, que eram muitas cartas que valorizavam as mulheres, foram alteradas. Vocês verem que Maria de Madalena tem uma outra interpretação, que dos gnósticos é outra, né? Tanto é que o evangelho de Maria Madalena você não pode nem falar perto da igreja católica, né? Nem das outras, da ortodoxia zero, né? Inclusive, os próprios gnósticos tinham mulheres que faziam parte dos estudos, que faziam parte das reuniões, que tinham voz. Os ortodoxos não. A mulher não tinha vez, a mulher não tinha que falar nada. Ela não podia abrir a boca, e muitas não podiam nem participar das reuniões. Inclusive, né, a história de Adão e Eva foi completamente manipulada. Pensem bem. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Olha só. Expulsos do paraíso. Eles foram os pecadores. Eles pecaram. E por pecarem, todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores porque Adão e Eva pecou. Porém, de quem foi a culpa? Quem é que fez Adão morder a maçã, que não podia morder uma maçã? Eva. Quem é que fez a cabeça do Adão? Eva. Quem é a responsável pelos cristãos serem os grandes pecadores? Eva. Uma mulher. Né? E tem muita coisa pela frente, mas eu só estou colocando porque eu quero que vocês entendam as duas partes. Eu estou colocando uma e estou colocando a outra. Para que vocês tenham um entendimento geral. Tem uma mensagem de Jesus, prestem muito bem atenção, é uma mensagem que essa mensagem está no Evangelho de Tomé, excluído da Bíblia, no Evangelho de Felipe e no Evangelho da Verdade. Ou seja, essa mensagem que eu vou colocar aqui estão em 3 evangelhos de apóstolos. Ok? Prestem bem atenção à mensagem. Não procure lá, não procure aqui. O reino de Deus está dentro de você. Enquanto a ortodoxia, que fazia aquelas comparações, aquelas interpretações literais, se Deus é luz, então o sol está no céu, ele também está no céu, e o reino de Deus também está no céu, porque Deus é lá. Para os gnósticos, e os textos que foram retirados da Bíblia, falam isso, que Deus está dentro de todo mundo, porque o Deus é luz e você é uma luz interior, e você é uma centelha divina, e ele é a sabedoria. Portanto, o reino de Deus não é que está lá em cima, nas nuvens, longe de você. O reino de Deus é dentro de você. E essa é a frase de Jesus. Olha o que ele diz, não procure lá, não procure aqui. O reino de Deus está dentro de você. Vocês acham que eles iam manter esse evangelho na Bíblia? Não, saca ele. Na visão ortodoxa, o reino de Deus é uma outra realidade que em algum momento do juízo final, ele irá se estabelecer na Terra. Para os gnósticos, o reino de Deus é a luz interior, a consciência crística, que só passa a existir quando a pessoa passa a ter o conhecimento que o reino de Deus está dentro dela e dessa forma atinge a iluminação. Isso eles, tá?
Quando a pessoa atinge a iluminação, ela passa a iluminar as outras pessoas, passa a ser uma representação do reino de Deus na Terra e contribui com a transformação da humanidade. Esse é um processo de crescimento do ser humano, que através dos estágios de conhecimento e autoconhecimento, que é a jornada, isso é o que eu coloquei, porque conhecimento e autoconhecimento é a jornada do despertar e expansão da consciência, levam o indivíduo à iluminação, ou seja, à sua ascensão espiritual. A ressurreição, de acordo com a Igreja Ortodoxa, é interpretada como a ressurreição da carne. Já para os gnósticos, a ressurreição era a ressurreição espiritual. Então, eles diziam que quando existia a ressurreição, era quando essa pessoa se iluminava. Ela nascia novamente. A Igreja Ortodoxa fez as interpretações mais superficiais e literais, sem compreender a verdadeira mensagem cristã. Lia tudo ao pé da letra. Fora as manipulações, mas ao pé da letra. Porque isso aqui está nos evangelhos, que foram excluídos. Se eles foram excluídos, é porque eles foram lidos. Porque eles foram selecionados. Quais poderiam ficar e quais não poderiam ficar. Esse daqui que eu passei para vocês, não procure lá, não procure cá, o reino de Deus está dentro de você, não tem outra interpretação. Então esse não pode nem estar lá dentro. Para os gnósticos, a ressurreição é o momento da iluminação. Quando a pessoa entende, isso é a palavra deles. A ressurreição é o momento da iluminação. Quando a pessoa entende que é filho de Deus e que ela é uma luz interior. Termo usado por eles. Consciência crística, buscando a verdade. Olha só. Tá dando para vocês entenderem? Nós temos agora uma outra visão, uma outra interpretação dos textos sagrados. Eu quero que vocês entendam as duas interpretações para que você possa escolher o caminho que você quer. Eu não estou falando nada aqui. A minha missão aqui, o meu comprometimento com vocês é trazer conhecimento. Vocês tendo conhecimento, vocês tiram o seu entendimento e tomam as ações que vocês queiram tomar. Tá tudo certo? Eu só estou te mostrando algo que esconderam de você, esconderam de todo mundo. Por quê? Porque na época em que eu falei, a Igreja Católica Romana teve o poder da polícia, eles perseguiam os gnósticos e queimavam todo o material. Então, muito material só foi encontrado agora há pouco, como você vê. Nós temos aí, Nag Hammadi, estava numa jarra escondida numa caverna. Por quê? Porque o imperador Atanásio mandou um decreto para o Egito para que tudo que não fosse canonizado fosse queimado. Então, eles tiveram que esconder esses documentos para que não fosse destruído. Nós temos os pergaminhos do Mar Morto, encontrados na Cisjordânia, também em jarros, escondidos nas cavernas. Então, muitas coisas são encontradas enterradas, escondidas, não estão em biblioteca. Então, só recentemente, né, mais 1940, 45, 46, 50, essas estão sendo encontradas, porque elas estavam escondidas, para não serem destruídas pela Igreja Ortodoxa, pela Igreja Católica Romana. Agora nós temos acesso, principalmente na biblioteca Nag Hammadi, que é a mais completa já encontrada até hoje. Nós temos muita informação também, tá certo, de um outro período, mas nós temos muita informação nos pergaminhos do Mar Morto. Inclusive o livro de Enoque inteiro. E muitas outras, inclusive nos pergaminhos do Mar Morto. A história, né? Grande parte da história de Jesus não contada na Bíblia. Que por incrível que pareça, Jesus desaparece dos 12 anos e volta aos 30. Que na verdade não era 30, era 32. Que na verdade Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Que se você botar no Google aí, você vai te responder. Vai te responder, Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus nem nasceu no ano 1, no Marco 0. Também. Não, mas não é a questão aqui, tá? Só para vocês entenderem que tem muita coisa hoje que tá aí, ó. Né? Se você colocar na internet, vai te achar. Se você colocar na internet, quando nasceu Jesus, você vai ver artigos publicados explicando. Quantos anos tinha Jesus? Vai colocar ali. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, você vai ver artigos publicados no Google, liberado para todo mundo. Então, a mensagem de Jesus no Evangelho. Todo mundo conhece João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que quer dizer isso? Os gnósticos dizem que essa frase quer dizer o conhecimento e o autoconhecimento de que você é um ser crístico ou uma consciência crística é a libertação para a sua iluminação. Outra mensagem encontrada no Evangelho de Tomé. Preste bem atenção nessa. O ser que procura é o ser que revela. Ou seja, fala novamente do autoconhecimento, porque ele se revela, ou seja, é de dentro para fora. É o que a gente sempre fala. O autoconhecimento te permite que você cresça de dentro para fora, diferente dos outros que querem impor as coisas de fora para dentro de você. O ser que procura é o ser que revela. Então a revelação está dentro de cada ser. A revelação da verdade não vem através de outros. Não vem através de igreja, não vem através de chefe, não vem através de governo, não vem através de terceiros. É a busca interior. O ser que procura é o ser que revela.
Eu tenho a certeza que vocês também já ouviram falar essa mensagem de Jesus, que está no João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, uma frase totalmente egocêntrica. Vocês concordam? Então, na interpretação, porque nós estamos falando aqui, aramaico para o hebraico para o grego, do grego para o latim, mais a interpretação que tem. Na interpretação dos ortodoxos, essa frase significa que Jesus é o quê? É o Salvador. E, portanto, para alcançá-lo, você precisa da igreja. Né? O bispo Irineu falava, a única salvação é a igreja. Se você não estiver na igreja, você não vai ser salvo. A única salvação é a igreja. Então, eles entendiam isso. Então, para eles, ó, Jesus é o cara. Aí, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma coisa egocêntrica. Eu sou. Não combina nada com o que Jesus fazia, com as peregrinações, de atender as pessoas, de como ele se comunicava, do jeito amoroso, do jeito carinhoso, falando tudo em parábolas, para as pessoas pudessem entender na sua época. Aí vem um Jesus, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Quer dizer, eu sou tudo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas dá uma olhadinha agora na versão gnóstica, sem distorção das traduções ou manipulações, estudando realmente as línguas. Vocês vão ver como uma única letra, muda toda essa frase, que é a frase que os gnósticos mencionam. Dá uma olhada. Eles dizem que ao estudarem, prestem atenção, ao estudarem aramaico, né, porque Jesus falava aramaico, grego, tal, mas estudaram profundamente, porque é o que eles faziam, uma letra faz a diferença. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo eu sou, ou senão ninguém vem ao Pai senão por eu. Né? Que aí chama-se por mim para ficar o português melhor, mas na tradução não. Mas olha a diferença. Isso aqui, esse eu sou, é o que os gnósticos falam. Então, ele não falava eu sou o caminho, ele falava eu sou é o caminho. A simples palavra é, que era a original. Vê se faz sentido para vocês agora. Eu sou, a minha luz interior, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão pelo eu sou. Pecado, né? Ah, mas nós somos pecadores. Então, o que é o pecado? Então, a igreja, né, ortodoxa, católica romana, ela introduziu o pecado. O pecado não existia nas escrituras. Não existiam nos livros antigos, nos textos antigos. Foi algo colocado, fabricado. Então, vamos entender o que é pecado. Primeiro, vamos entender a origem do pecado. A origem da palavra. O que significa, você sabe o que significa a palavra pecado? A palavra pecado vem dos arqueiros, que significa errar o alvo. Então, os arqueiros, quando miravam lá no centro, para atingir o centro, eles erravam. Pegavam um pouquinho do lado, um pouquinho do outro. Isso era pecado. A palavra utilizada para falar um erro de não ter acertado o centro era pecado. Ou seja, o pecado, né, é um erro. Errou, você mirou no centro, mas não acertou. É um erro, você errou. E na religião, ele representava o quê? Um erro moral. Você tinha uma intenção de fazer uma coisa, mas você não conseguiu fazer aquela coisa. Não foi como você queria. Então você cometeu um erro. Você cometeu um pecado. Porque é um erro. Você deseja fazer algo certo, mas erra. Então pecado não é uma condenação, como proposto pelos ortodoxos. Né? Se você pecar, você vai queimar no fogo eterno. Não. Um erro. Então, para os gnósticos, pecar é um erro. Sim, um erro. Com o qual deve-se assumir o erro, aprender com o erro e tentar novamente até acertar. Por quê? Porque é assim que é feito um arqueiro. Um arqueiro não pega uma flecha, pum, errei. Vai embora e fala, então, desisto. Não, eu errei. O que eu preciso ajustar? Aonde eu errei? Será que eu puxei demais? Será que eu virei um pouquinho aqui? Vou tentar de novo. Errei, mas estou perto. Até acertar. Não é assim com a nossa vida também? Nós não erramos. Temos que assumir o nosso erro, reconhecer o erro, aprender com o erro, para não cometer novamente o erro. E desta é uma forma de passar mais um degrau na nossa evolução. Isso é pecado. Então, pecado não é algo condenável, não é algo que você faz errado e que aquilo é o que vai decretar o fim para você. Não existia isso. Nenhum texto sagrado dizia. Dizia sim que você erra. Até porque se a gente não errasse, nós não estaríamos aqui, né? Nós não estaríamos numa jornada evolutiva. Então a frase, sabe aquela frase, é errando que se aprende? Ela deveria ser assim, ó. É pecando que se aprende. Porque pecado é um erro. Vocês entenderam como uma simples palavra, com uma interpretação, né? Ela faz com que você viva no medo.
Você só tem uma vida, você só tem uma chance. E se você fizer um erro, e qual era o pecado da igreja? Você não seguir o credo, você não seguir o cânon, que não podia questionar, porque se você questionar, você está pecando. Você seguir ali como uma ovelha. E você aceitar tudo que o clero te fale. Que você também, como eles se consideravam sucessores dos apóstolos, ou seja, também inquestionáveis. Você não pode duvidar. Né? Apesar de que os próprios apóstolos tinham ali desavenças. Entre eles, muitas desavenças. Né? Então, eles tornaram um pecado que é um erro. Todo mundo comete. Né? É assim que a gente evolui. A gente não acerta tudo. Mas eles tornaram algo que você não, que o cristão da ortodoxia não poderia fazer. Que não era seguir as regras. Aí nós vamos entrar no outro que chama-se a salvação. Também criada, porque não existia nenhum texto, nenhum evangelho fala. A religião cristã ortodoxa criou o conceito da salvação. Utiliza-se das profecias dos profetas, que eram grandes educadores e expressavam a sua visão do comportamento moral em que a humanidade caminhava, porém, eles não eram adivinhos do futuro. Então também criou-se que esses profetas eram os adivinhos do futuro. Olha, o profeta falou... Não era. Eles tinham uma visão de como estava ali e como caminharia, qual era a tendência. E não eram adivinhos. A teoria salvacionista diz assim, né? Siga os profetas e aguarde o julgamento final. Essa é a teoria deles. Essa é a tal da salvação. Aí eu sei que vai ter muita gente comentando aí, como já me comentaram. Ah, mas tudo que os profetas falaram está se concretizando. Né? Porque ali os profetas, né, uma passagem ali do Apocalipse que fala quando as nações, né, entrarem em guerra entre umas com as outras, né? Aí eles pegam isso, vai ser o fim dos tempos, né? O grande fim do tempo, né? Quando vai vir o Salvador, o julgamento final, né? Que vai vir aí o julgamento final, você fica, você vai, você sim, você não. Tá acontecendo agora? Tá, claro que tá. Mas e na época do primeiro conflito mundial? Que as nações também estavam umas contra as outras, tal. Eles falam em fim dos tempos. Eles falam em julgamento final há mais de 100 anos. Porque se você for pegar essas escrituras, são muito antigas, ali também no primeiro conflito mundial, com todo aquele bololô que é muito maior que hoje, né? Se você olhasse ali e falasse assim, chegou a hora, agora é a hora, olha o mundo inteiro no conflito. Olha o pau comendo. Tá aqui, ó, o profeta falou. Quando as civilizações... Né? Eles já falavam lá, naquela época. Ó, agora chegou a hora, tá aqui, ó, o profeta falou. Não aconteceu, né? Quando os filhos de Israel forem perseguidos... tá acontecendo agora? Claro, aconteceu há 2 semanas atrás. Agora, opa, o pessoal do Apocalipse aí tá louco, né? Nossa, olha aqui, o profeta falou, quando os filhos de Israel, né, os filhos da terra prometida foram perseguidos, tal, vai acontecer, tá acontecendo. Opa, peraí. E o que aconteceu lá na Alemanha? Com os Nazizilili, né, que eu não posso falar o nome. 6 milhões de judeus foram para, né, para outra esfera. 6 milhões, não era? Lá naquela época eles falaram, tá vendo, ó, tá chegando. Vocês entendem que depende da interpretação. Vai acontecer todo ano. Quer um outro exemplo que eu vou dar para vocês? Nostradamus. O pessoal, né, esses daí dos apocalípticos, né, meu? Vai acabar 2012. Não, 2012 vai acabar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ele falou que vai acabar. Mas vai acabar daquele jeito, né? Vai ser o julgamento final. Varre daqui, queima tudo. Aquele que não pecou, né? Aquele que conseguiu, não sabe se sim ou não, o outro. Aí a minha pergunta é, você acha que Nostradamus errou? Ou você acha que Nostradamus acertou? Coloca para mim aí. Ele estava certo ou ele estava errado? O que vocês acham? Não, uma coisa que a gente tem que se questionar, porque os do apocalíptico, até ali 2012, nossa senhora, né? Ia acabar. Aí passou, não aconteceu nada. Eles falaram assim, ele errou. Ele errou. Será que ele errou? Ou não aconteceu na interpretação deles o que aconteceria. Porque se você pegar o que Nostradamus fala e ir pro lado apocalíptico que eles adoram, porque adoram colocar o terror, eu vou falar por quê. Não aconteceu, Nostradamus errou dessa vez. Só que se você olhar o contexto e interpretar com inteligência, você vai ver que 2012 realmente era o fim. O fim da Era de Peixes. O fim do calendário maia, que significa um dia cósmico, que é 25.900 anos, que é o que o nosso sistema solar tem, é o período do nosso sistema solar para dar uma volta ao redor do Sol de Alcione. Terminou ali. Iniciou-se a Era de Aquários. Iniciou-se a entrada de uma nova era, que é dentro da Era de Fótons. Então, Nostradamus não estava errado. Realmente era o fim de uma era. O fim de um dia cósmico, que era medido pelo calendário maia. Ele acertou.
Vocês entendem que é a interpretação? Quando se cria essa situação salvacionista, tira-se dos cristãos o poder da ação. Ele não pode fazer nada, a não ser seguir a doutrinação e esperar o fim dos tempos para a sua salvação. Ou não. É isso que faz, essa situação salvacionista. Você tem que esperar. Sabe o que isso aqui quer dizer, pessoal? Eu vou dar um exemplo prático para vocês agora. Sabe o que é isso aqui para vocês? Isso aqui quer dizer isso aqui, ó. É pegar a consciência crística, que nós falamos que é uma vela, que as pessoas hoje têm que acender, os gnósticos já falavam, eu já falei na live passada, né? Todo mundo, todos nós, todos os seres existentes têm essa vela dentro, que chama-se consciência crística, mas ela está apagada, e que através do autoconhecimento, do conhecimento, e sabendo que você é uma centelha divina, você se ilumina, ou seja, você acende a sua chama, que agora os gnósticos já falavam isso lá atrás, que é a interpretação do conhecimento da mensagem cristã. Sabe o que é essa teoria salvacionista? É pegar as consciências crísticas e fazer isso aqui, ó. E falar assim, querido, agora sabe o que você faz? Você fica segurando isso daqui, arruma uma cadeira, uma poltrona confortável, fica olhando para o copo com a sua chama crística assim nele, para você nunca se esquecer que nós estamos, né, num tempo apocalíptico, e espera a tua salvação. Fica sentado aí. Vai voltar. O Salvador vai vir. E ele vai te ajudar. Ou não. Vai depender se você segue ou não as regras. Mas fica sentado aí. Espera. Isso aí já fazem muito tempo que tem muita gente assim, ó. Né? Quem estava lá no primeiro conflito mundial, segundo, não estou falando de 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400. Sentado esperando. Espera. Mas enquanto isso, você continua contribuindo, continua seguindo aqui. Não escuta esses caras. Esses caras são tudo louco. A razão tá aqui, ó. Eu vou te mostrar, porque ele faz a interpretação que ele quer. É o que eu falei para vocês, né? É isso. Então, o cristão, quando fica assim, ó, ele fica passivo, ele fica inerte. E como eles mesmos dizem, ele vira uma ovelha. Já viram uma ovelha? Obediente. Entra, sai, vai, volta, quietinha, fala nada. É isso aqui, ó. O cristão vira isso aqui, ó. Chama a crística dele. Você acha que vai acender algum dia? Mergulhado em tudo isso que eles criaram? Nunca. Para os gnósticos, não existe salvação, porque não tem nenhum texto. Sério. O cristão é responsável pelo autoconhecimento e por adquirir conhecimento para que possa acender a sua consciência crística para atingir a sua iluminação. Essa é a mensagem deles. Eles falam, não é o Júnior, não. Os gnósticos. A busca pelo homem é a da sua iluminação. Quando não há iluminação, há a ignorância. Eles falam. De onde vem toda a dor. Eles dizem que a dor do homem vem da ignorância. E a ignorância é a falta de luz. O que é a falta dessa luz interior, acender essa chama? É a falta do autoconhecimento e do conhecimento da verdadeira história. Palavra deles. Sua chama só depende de você. Você é uma centelha divina, uma consciência crística, que está conectada com o divino Criador e pode seguir os ensinamentos de Jesus através do autoconhecimento e do conhecimento da verdadeira história da humanidade. Você não precisa estar dentro de uma igreja, você não precisa estar dentro de uma religião, você não precisa ter ninguém dizendo o que você tem que fazer, como você tem que saber, no que você tem que acreditar. Você vai estar sempre conectado com o divino Criador porque ele está dentro de você. Você é uma centelha divina. Você é responsável pelo seu autoconhecimento, por adquirir conhecimento e fazer a sua jornada. Ninguém vai fazer para você. Ninguém vem te salvar. Você que vai ter que fazer o seu trabalho. Isso chama-se ascensão. Vocês entenderam? Por favor, me mandem recado falando que vocês estão desconectados com Deus. Vocês não sabem para quem orar. Continua chamando de pai. Porque Jesus chamava de pai. Por quê? Porque era a forma com que as pessoas podiam entender na época. Ele não podia falar assim, olha, é uma energia inteligente, uma mente criadora. Pai. E tá tudo bem. Eu rezo falando pai. O que importa é a sua intenção. Eu rezo falando Deus às vezes. Mas esse Deus que está dentro de mim, esse Deus que é essa mente, que é o todo, e não um que fica sentado lá em cima julgando. Você sim, você não. Você tá certo, você tá errado. Então não é a palavra Deus, não é a palavra Pai, é o que ela significa para você. O que é que Jesus significa para você? O que é que os ensinamentos dele significam para você? Então, hashtag proteja a sua chama. Ninguém pode apagar ela para você, é só você. E a minha missão aqui nessas próximas lives é ajudar vocês. Tá tudo certo? Põe aí, hashtag proteja a sua chama. Nós temos que viralizar essa hashtag. Nós temos que fazer as pessoas realmente sentirem a necessidade de proteger a sua chama pelo conhecimento, não pela doutrinação, mas dando informações
dando conhecimento, a verdade, não é conhecimento do além, não. Conhecimento de documentos, conhecimento de estudo, conhecimento de livros já comprovados. Para ter a noção do todo. E aí sim, opa, eu tenho a informação. Agora, aí você age com o seu livre-arbítrio. O que você quer seguir? Qual é a ideia que você quer ter? Como você vai se relacionar com isso? Mas tendo conhecimento. E não tendo uma doutrinação. Ou não tendo conhecimento que você não pode questionar. Que esconde muita coisa, escondeu muita coisa que eu mostrei para vocês. Mas quer seguir? Tá tudo certo. Agora você tem o conhecimento. Agora eu passei para você, olha, isso aqui é o conhecimento. Isso aqui tem. Isso aqui fala Nag Hammadi, esse é outro grupo chamado Gnóstico. Desculpa, esse aqui é a ortodoxia. Você tem a noção, eu te dei o panorama inteiro. É a tua responsabilidade, não é minha. Eu só pesquiso, estudo e coloco para vocês da forma mais ampla possível para que vocês façam o seu próprio entendimento e, através do livre-arbítrio, façam o que vocês quiserem. Eu vou ler. Chama-se O Deus Spinoza. Então, existia um filósofo holandês chamado Baruch Spinoza. Ele viveu no século XVII. E ele fez esse texto, que ele diz que foi uma mensagem de Deus. Né? Tanto é que esse texto é chamado Deus segundo Spinoza ou Deus falando com você. Baruch Spinoza, século XVII. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto antigo, o que ele fala. Deus falando com você. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Pare de ir a esses templos lúgubres, escuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Você não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho. Não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode ser isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida o céu ou o inferno. Para de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas a tua amada. Quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como um papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora. Não me acharás. Procura-me dentro. Aí é que estou, dentro de ti. Escrito no século XVII. É incrível o Deus de Spinoza. E eu queria ter, né, essa oportunidade de ler para vocês. É incrível que ele fala, e é exatamente isso que nós precisamos falar, e é o que eu venho sempre falando. Né? Conhecimento, autoconhecimento, vai se divertir, né? Bloqueia a sua vela dessa ventania que estão querendo apagar aí. É isso aqui. Isso aqui. Conhecimento. Como você pode ver nessa live, o conhecimento é a ferramenta mais importante que temos para poder entender com mais amplitude a verdadeira história da humanidade. Desta maneira, conseguimos avaliar e escolher com clareza o caminho que devemos trilhar na nossa jornada de ascensão espiritual. Você tem esse direito. Faz parte da sua missão. Proteja a sua chama. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa que nós temos. Mais poderosa. Né? E é um instrumento que eu utilizo. É um instrumento que eu utilizei para eu poder fazer a minha caminhada, a minha jornada de ascensão. Fiquem com Deus. Fiquem com o Pai que está dentro de você.